Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Janaína, professora de matemática, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre potenciação. O que é a potenciação? Você sabe? Se você não sabe ou se você tem dúvida nesse conteúdo, fica aqui comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que ao final dele você estará entendendo tudo sobre potenciação. Vamos lá então? Então nós temos aqui, a potenciação é quando nós temos um número com algum expoente. Então, nós temos aqui esse número que está na parte de baixo, nesse caso aqui é o A, ele é chamado de base. E esse número que está aqui em cima, ele é chamado de expoente, tá? O que significa isso? Quando eu tenho um número elevado a um expoente. O expoente, ele me fala quantas vezes eu tenho que repetir esse número. Então, aqui nesse caso, eu tenho que multiplicar esse número vezes ele mesmo, n vezes. Conseguiram entender? Vamos ver um exemplo com número? Por exemplo, se eu tenho lá o 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo. O que significa isso? Eu não posso fazer 3 vezes 2. Eu tenho que repetir a base, que nesse caso é o 2, 3 vezes, e fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O que é o 4 elevado ao quadrado? Não é 2 vezes 4. Significa o quê? É o 4 repetido 2 vezes. 4 vezes 4, 16. Nós temos, por definição ou consequência da definição, que todo número elevado a zero é igual a 1. E que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, aqui nós temos essas duas regrinhas da potenciação que nós não podemos esquecer. Mas nós temos o quê? Que nem todo número elevado a zero é igual a 1. Nós temos uma exceção. E que número é esse? O zero. O zero elevado a zero, nós não podemos falar que ele é igual a 1. Nós dizemos que ele é indeterminado. É o único número que com o expoente zero, ele não é igual a 1. Nós falamos que ele é indeterminado. Porque ninguém conseguiu provar que o zero elevado a zero, ele é igual a 1. Tá? Então, como não teve ninguém que conseguiu provar isso, então nós falamos que ele é indeterminado. Agora, nós vamos ver algumas propriedades da potenciação. Vocês se lembram? As propriedades? Nós temos a primeira, quando nós temos bases iguais, e aqui, multiplicação. O que nós devemos fazer? Nós devemos copiar a base e somar os expoentes. Como que ficaria esse exemplo aqui com o número? Então, se eu tenho lá 4 elevado à terceira potência vezes 4 elevado ao quadrado, então isso aqui é a mesma coisa que 4, 3 mais 2, 5. Então, 4 elevado à quinta potência. O que eu não posso esquecer, pessoal? Quando eu tenho apenas a base e o expoente não aparece, nós sempre vamos ter aqui o expoente igual a 1. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 2 elevado à quarta potência. Então, isso daqui, quando nós temos uma multiplicação. Na multiplicação, a gente soma os expoentes. E na divisão? Quando eu tenho divisão de potências com bases iguais,
nós conservamos a base e subtraímos os expoentes, tá? O contrário do que nós fazemos na multiplicação. Se na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. Então, um exemplo com números. Se eu tenho lá 3 elevado à quarta potência, dividido por 3 elevado ao quadrado, 3 ao quadrado. Isso daqui, nós vamos ter 4 menos 2, então 3 ao quadrado. Da mesma forma, se eu tenho representando desse jeito aqui, ó, 4 elevado à quinta potência, dividido por 4 elevado à sexta potência. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, 5 tira 6, menos 1. Certo, pessoal? Então, na multiplicação, repetimos a base e somamos o expoente. Na divisão, repetimos a base e subtraímos o expoente. Agora, nós também temos, quando a potência de potência. Quando nós temos potência de potência, como nós devemos fazer? Conservamos a base e aqui nós multiplicamos os expoentes. Então, m vezes n, então aqui m vezes n. Exemplo com número. 10 ao quadrado, e isso daqui elevado à terceira potência. É a mesma coisa que fazer 10, 2 vezes 3, 6. 10 elevado à sexta potência. Da mesma forma, se nós temos o expoente negativo, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, 2 elevado, 2 vezes menos 1, menos 2. Certo, pessoal? Então, aqui nós estamos revendo algumas propriedades da potenciação. Vocês se lembram de todas? Vocês já perceberam que nós podemos ter também no expoente o número negativo. E quando nós temos número negativo, como que nós devemos resolver? Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tenho um número com expoente negativo, eu não consigo resolver isso daqui quando ele está negativo. Então, nós precisamos deixar ele positivo. E como fazemos isso? Quando ele está dessa forma, aqui, é a mesma coisa que se eu tenho o número 1 aqui embaixo. Então, nós vamos inverter. Então, fica 1 na parte de cima e aqui o A com o expoente desce e esse expoente aqui vai ficar positivo. Vamos fazer um exemplo com número. Então, se nós temos lá 3 elevado a menos 4, como podemos resolver isso daqui? Isso daqui é a mesma coisa que o número 1 embaixo. Então, o 1 fica em cima, o 3 vai para baixo, esse menos 4 vai ficar positivo. Agora, nós sabemos como resolver isso daqui. Se a gente for resolver, eu tenho que saber que o quê? 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, não 3 vezes 4, certo? Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso daqui vai dar 81, ó. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, nós sempre precisamos deixar o expoente positivo para que a gente consiga resolver, certo? Agora, e quando nós temos fração com expoente negativo? Como que nós devemos fazer? Eu vou limpar aqui a lousa e já volto, não saia daí não. Pronto, pessoal, voltei. E agora aqui, vamos resolver um exemplo, dando continuidade no exemplo anterior, quando o expoente é negativo, quando nós temos uma fração. Então, se eu tenho lá 2 terços elevado
a menos 2. Quando o expoente ele é negativo, nós temos que inverter. Nesse caso aqui, nós já temos o número na parte de baixo. Então, é só nós fazermos a troca. Então, nós vamos ter 3, que fica na parte de cima, e o 2 na parte de baixo. E agora aqui o expoente fica positivo. Então, nós fazemos a inversão dos números e o expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Certo? Nós também temos uma propriedade que quando nós temos a multiplicação aqui de dois números elevada a um expoente, eu posso fazer a distributiva desse expoente com os expoentes daqui. Lembrando que a distributiva é a multiplicação. Então, aqui nós podemos ter o A elevado a N vezes o B elevado a N. Um exemplo com número, então, se eu tenho lá 2 e o 3, e aqui ao quadrado, isso daqui nós podemos fazer 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Nós distribuímos aqui. Se nós temos aqui expoentes diferentes de 1 no caso. Então, o que a gente faz? Nós vamos distribuir. Então, na hora que fazemos a distributiva, ele vai ficar 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 2 vezes 3, 6. Então, a gente multiplica os expoentes. Certo, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Se não, se tem dúvida, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou respondendo para vocês. Então, pessoal, nós devemos sempre prestar atenção nas operações que nós temos para não fazer errado. Então, sempre observar se ele está entre parênteses, se ele é uma divisão, se ele é uma multiplicação. Nós também podemos ter casos de expoentes quando ele não é um número inteiro. Quando nós temos no expoente, aqui, uma fração. Quando nós temos uma fração, isso daqui, nós vamos usar a raiz. Esse número que está aqui, na parte de baixo, ele vai sair e ele vai ficar no índice da fração. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o A, o M continua junto com o A e o N sai. Um exemplo com número, se nós temos 5 elevado a meio. Isso daqui é a mesma coisa que o 5 dentro da raiz. Nesse caso aqui, o 1 continua e o 2 vai para o índice da raiz. Como aqui todo mundo sabe que a raiz quadrada, né? Então, nós temos aqui que quando é a raiz quadrada, o índice 2, a gente sempre fala raiz quadrada. Então, por isso, o quadrado é porque nós temos o índice 2 aqui. Nós não precisamos escrever. Então, aqui nós vamos ter raiz de 5, porque nesse caso aqui é 1, o 5 que apareceu uma vez. Se a gente tem 8 elevado a 2/3, como que nós resolvemos isso? Vamos colocar isso lá na raiz. O 2 fica e o 3 vai para o índice. Isso aqui, 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8. Então, nesse caso aqui, nós temos uma raiz cúbica, 8 vezes 8, 64. Agora, não é mais raiz quadrada, nós temos uma raiz cúbica. O que significa isso? Nós temos que pensar num número que multiplicado vezes ele mesmo, 3 vezes, vai dar 64. E aí, vocês sabem qual é? Nesse caso aqui, nós temos o número 4.
4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, a raiz cúbica de 64, nós vamos ter o 4. E vamos resolver alguns exemplos juntos, tá? O primeiro aqui, nós vamos fazer um cálculo. Então, o item A, 9 elevado a 0, todo número elevado a 0, ele vai ser igual a 1. Isso aqui, quando nós não temos o zero. Não vão esquecer que 0 elevado a 0, isso daqui é indeterminado. Mas só este caso aqui. Os outros, qualquer número com expoente 0 igual a 1, exceto quando nós temos esse caso, certo? Π elevado a 1. Todo número com expoente 1 vai ser igual a ele mesmo. Menos 4 elevado à quarta potência. Notem que aqui nós temos que tomar cuidado ao resolver este exemplo. Coloquei aqui dois parecidos para vocês observarem a diferença. Aqui nós vamos manter o menos e o 4 nós vamos repetir ele 4 vezes. Então aqui temos que fazer o jogo de sinal. Menos com mais, menos, com mais, menos, com mais, menos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Agora, esse aqui, quando ele está dentro do parênteses, está falando que nós temos que repetir o menos 4 4 vezes. Então, nós vamos ter menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Então, aqui, nós vamos ter 256 positivo. Então, sempre observem se ele está entre parênteses ou se não está entre parênteses. Porque senão precisa fazer o jogo de sinal. Esse daqui agora, quando nós temos um expoente com um número que não é inteiro, uma fração. Então, nós temos que transformar na raiz. Qual que é o número que sai? Esse número que está aqui na parte de baixo, ele vai para o índice. Então, aqui nesse caso, nós vamos ter raiz quíntupla de 32. Se a gente for resolver isso daqui, nós temos que pensar no quê? No número que multiplicado vezes ele mesmo, 5 vezes, que dá 32. Nesse caso aqui, a raiz quíntupla de 32 existe, porque nós conseguimos fazer o 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, nesse caso, a raiz quíntupla de 32 vai ser o 2. Agora aqui, como que nós fazemos esse aqui? Primeiro, nós temos aqui uma potência de potência, podemos multiplicar. Então, nós vamos ter o 2 elevado, 3 vezes 2, menos 6. Para resolver isso daqui, nós não conseguimos resolver com o expoente negativo. Para o expoente ficar positivo, então nós temos que deixar o 1 aqui e passar ele lá para baixo com o expoente positivo. Lembram lá, pessoal? Aqui nesse caso, quando não tem, é o número 1. Para ficar positivo, a gente inverte. Então, aqui nós vamos ter 1 sobre 2 elevado à sexta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, se nós temos que 2 elevado à quinta dá 32, então vezes 2 vai dar 64. Então, 1 sobre 64. Esse daqui, ele está parecido com esse, né? É só a gente inverter. Precisamos lembrar de inverter quando nós temos
expoente negativo. Então, nós vamos ter lá 1 e 5 ao quadrado. O que é o 5 ao quadrado? 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. Não é 5 vezes 2, 10. É 5 vezes ele mesmo 2 vezes. Esse daqui, uma fração, 2 terços elevado à terceira potência. Então, é a mesma coisa que a gente fazer 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Lembram da multiplicação de fração? Nós já vimos aqui no canal um vídeo de como nós fazemos multiplicação de fração. Se você não viu, eu vou deixar nos comentários ou na descrição do vídeo para você assistir e não perder nenhum conteúdo, para poder entender certinho. Vocês percebem que matemática é uma construção? Aquilo que nós aprendemos lá atrás, nós estamos precisando para usar aqui. Então, é importante que você compreenda para que conseguimos avançar. E de pouco em pouco a gente chega lá. Vamos dar continuidade aqui. Agora, eu coloquei aqui umas expressões com letras, porque o medo de vocês é quando a gente começa a inserir letra na matemática, não é mesmo? Mas aqui nós conseguimos fazer a aplicação das propriedades também. Só para vocês verem, terem como exemplo. Como que nós fazemos? Primeiro, observe isso daqui. Isso daqui é uma multiplicação de bases iguais. Nesse caso, quem que é a base? É o x. Se eu tenho bases iguais, a gente copia a base e nós vamos somar os expoentes. Aqui, quando não aparece o número, é o número 1. Então, vai ficar como? 2 mais 4 mais 1. Então, nós vamos ter 2 com mais 4, 6, com mais 1, 7. Então, x elevado à sétima potência. Nesse caso aqui, nós temos uma divisão. Y elevado à quarta potência dividido por y elevado à terceira potência. Bases iguais, copiamos a base e subtraímos os expoentes. Então, 4 menos 3, 1. Então, nesse caso é a mesma coisa que y. Quando nós temos aqui potência de potência, do mesmo jeito que nós fazemos quando temos número, repetimos a base, que é o x, e multiplicando os expoentes. 5 vezes menos 2, menos 10. Aqui nós temos também uma divisão, igual essa daqui, ó, igual o item B. Qual que é o expoente quando ele não aparece? É a mesma coisa que o número 1. Então, nós temos aqui que o B é a mesma coisa que 1 menos 1, 1 menos 1, 0. Então, nós conseguimos resolver isso daqui. B elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Certo, pessoal? Então, sempre nós temos que ficar atentos nos sinais e na operação. Igual, por exemplo, vamos fazer mais um exemplo aqui de divisão. Se eu tenho lá A ao quadrado dividido por A elevado à quinta potência. Isso daqui, ele é uma divisão, então nós vamos subtrair os expoentes. Então, 2 menos 5... 2 menos 5, menos 3. Então, tem que prestar atenção no sinal, não tem jeito. Eu espero que vocês tenham compreendido essa revisão de potenciação. Se você gostou do vídeo, eu peço que você compartilhe, comenta e se inscreva no canal também. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!